Agora são 2h46. Voltamos a falar sobre a operação de hoje na Câmara de Campinas, que tem como um dos alvos o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, e nós estamos com o advogado do vereador Zé Carlos, que vai conversar ao vivo com a gente aqui no estúdio CBN, Dr. Ralph Totma Filho. Dr. Ralph, muito boa tarde e obrigado por aceitar o convite aqui do estúdio CBN. Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Dr. Ralph, primeiro, o que diz a defesa do vereador Zé Carlos? Ele seria o alvo por ser o presidente da Câmara ou é algo direcionado a ele? O que o senhor pode dizer? Olha, por evidente, o fato de ele ocupar a presidência da Câmara, isso dá à circunstância uma maior relevância, maior divulgação, não é? Pelo que eu pude perceber, é uma investigação normal, de rotina, corriqueira, em que o Ministério Público realizou nesta data o cumprimento de mandados de busca, atrás de documentos que pudessem eventualmente comprovar uma denúncia feita por um empresário. Bom, houve também informação na coletiva do Ministério Público agora que teria sido uma denúncia feita por um próprio vereador em anonimato, em sigilo. O senhor teria essa informação? Sim, nós tivemos a informação de que foi um vereador quem deu início a essa situação. Sabemos, por informações que o José Carlos me passou, que é um vereador que realmente tem uma animosidade muito presente relativamente a ele, mas nós queremos aguardar o acesso às informações, o acesso à investigação, o que nós ainda não tivemos. Para aí, então, podemos falar com base em dados concretos, com informações que realmente constam ali, que foram apuradas até então. Mas uma das hipóteses seria política, até por essa animosidade com o vereador Zé Carlos, segundo o próprio vereador, segundo o senhor como advogado de defesa, Dr. Ralph? O Zé Carlos me diz que tem sim uma conotação muito forte política nessa denúncia. Ele me disse isso hoje pela manhã. E sobre uma possível participação dele, o que a defesa nesse momento, eu sei que o senhor está aguardando os autos, mas o que a defesa tem a dizer sobre uma possível participação individual, no caso do vereador Zé Carlos, já que teria aí as informações, ou pelo menos as denúncias em cima dele? Olha, Marco, o vereador deixou muito claro para mim, primeiro, que está muito tranquilo relativamente à investigação. Ele me garantiu que jamais recebeu qualquer valor a título de propina. Inclusive, não houve apreensão de qualquer numerário, seja na sua residência, seja no seu gabinete, onde quer que fosse. Então, ele está tranquilo, mas aguardando realmente esse acesso para que aí possa se manifestar. Inclusive, ele queria hoje marcar uma coletiva, dar uma entrevista a toda a imprensa local, e por orientação minha apenas é que ele não fará isso, porque eu preferi que ele aguardasse para que nós tivéssemos conhecimento de todo o conteúdo apurado até então, para que aí ele pudesse se dirigir aos eleitores e à imprensa e aos colegas também de Câmara, esclarecendo cada um desses aspectos. O vereador Zé Carlos estará presente hoje, presidindo a sessão da Câmara, Dr. Ralph? Olha, por evidente que o mandado de busca é algo muito desgastante. O vereador Zé Carlos, claro que ficou muito aborrecido com o que aconteceu, embora respeitando, evidentemente, a atuação dos promotores, mas por orientação nossa também, sugeri a ele que hoje ele se preservasse, que ele ficasse com a família e que ele aguardasse para aí, então, depois do conhecimento, retomar sua vida profissional, sua vida dentro da política, que ele voltasse aí ao seu cotidiano. E os documentos que eram alvo da busca e apreensão foram todos entregues? Estavam em posse do vereador ou nos escritórios? O vereador facilitou, na medida do possível, todo o trabalho. Quando havia algum computador localizado e que não se tinha senha, essa senha era providenciada para que os promotores pudessem
pudessem analisar. A mesma coisa relativamente a celulares. Os promotores tiveram acesso a todas as dependências do gabinete, também estiveram na Câmara em alguns setores específicos, procurando documentos. Tudo que foi possível no sentido de colaboração foi feito. E o conteúdo apreendido é muito pequeno, porque realmente não há nada de irregular, nada foi apontado e identificado, assim, pelo menos pelos promotores num primeiro momento. Então, a gente pode dizer que poucos documentos foram apreendidos. E apreendidos por uma análise, desculpa, Marcos. Para análise, sim. Mas sim, Pois não. Não, nenhum documento que evidenciasse nada, documentos que foram levados para análise. Ok. Bom, e tem outras colocações que a gente quer fazer aqui, até recapitulando, né, o que o senhor disse no início da entrevista. Para a defesa, então, o vereador, presidente da Câmara, Zé Carlos, é inocente. Sim, e ele tem essa convicção. Foi o que ele nos passou. Mas nós somente teremos condições de uma manifestação mais segura em torno dos fatos após o conhecimento do conteúdo da investigação. Mas ele está muito tranquilo, como eu já disse. Bom, e até como o senhor está representando o vereador Zé Carlos, né? Daqui a pouco nós vamos rodar uma reportagem aqui sobre a entrevista do vereador Marcelo Silva hoje pela manhã aqui, que ele pede, né, que, segundo palavras dele, abre aspas, que Zé Carlos tenha decência de pedir afastamento, fecha aspas. O corregedor da Câmara, o vereador Rodrigo da Farmadic, mandou uma mensagem para a gente aqui dizendo que a corregedoria só poderia, né, se manifestar depois que o Ministério Público oferecesse alguma denúncia contra qualquer parlamentar que fosse, não falando especificamente do vereador Zé Carlos, do presidente da Câmara, mas como nós estamos conversando com o senhor e houve até a orientação do senhor para que hoje ele se preservasse e não fosse à sessão da Câmara, haveria possibilidade de afastamento do vereador Zé Carlos do cargo? Olha, como ele está tranquilo, eu não vejo que seja o caso de um afastamento. Até porque ele não foi julgado por ninguém. Na verdade, é uma apuração preliminar que está se iniciando, não é? A manifestação do vereador Marcelo é esperada. É o que se espera de um adversário político. E isso faz parte do jogo político. É uma oportunidade que ele enxergou dentro desse contexto e ele quer, evidentemente, ter os louros dela. Agora, ninguém pode cogitar de um afastamento diante de um início de uma investigação, sendo que não há nada de concreto apurado, não se chegou a nenhuma conclusão. Então, o Ministério Público vai fazer toda a avaliação da documentação, o vereador José Carlos ainda vai ter que se manifestar sobre esses fatos, provavelmente inúmeras testemunhas serão ouvidas, para que, ao final, o Ministério Público avalie se é o caso da propositura de uma denúncia ou de um arquivamento, que é possível no caso. Bom, quero agradecer ao advogado Dr. Ralph Totman Filho, advogado do presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, trouxe esclarecimentos aqui, trouxe o lado da defesa e a gente espera, claro que no decorrer do processo, falar com o senhor outras vezes também aqui, viu, Dr. Ralph? Muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes. Sou eu quem agradeço e estarei sempre à disposição de você. Muito obrigado. Agora são 2h56.